Boa noite, igreja. A paz de Cristo seja com todos. Eu quero também estar aqui saudando nossos irmãos, que estão com certeza nos assistindo pelas redes aí sociais. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe poderosamente. E eu queria pedir a você que está nos acompanhando que abra o seu coração nessa noite. Abra o seu coração para que o Senhor possa falar de uma maneira grande, de uma maneira poderosa na sua vida. Deus está presente aqui, meus irmãos. Eu senti a presença de Deus aqui desde que foi feita a abertura, ministrada a palavra na abertura, e eu percebi que algo que foi ministrado está mais ou menos, está assim, dando com a palavra que eu também estarei ministrando essa noite, em nome de Jesus. E Deus, quando Ele confirma, é porque com certeza Ele vai falar poderosamente com a gente. Amém? Feche seus olhos, vamos estar orando mais uma vez ao Senhor. O pastor já orou pela minha vida, mas é bom a gente estar sempre orando, pedindo ao Senhor a direção. Pai, em nome de Jesus, em primeiro lugar, eu quero dizer ao Senhor que Tu és tremendo, Senhor, que Tu és o nosso Deus, que Tu és o nosso Senhor. Eu te glorifico, meu Deus, por estar aqui, te glorifico por essa oportunidade que o Senhor está nos dando, mais uma vez, de estarmos na Tua casa, Senhor, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, e glorificado e exaltado seja o Teu nome para sempre. Senhor, usa-me, Senhor, em nome de Jesus, como instrumento do Senhor, para ministrar a palavra do Senhor nessa noite. E mais uma vez eu quero dizer que sem o Senhor na minha vida, nada vai acontecer. Mas com a unção do Senhor, do Teu Espírito Santo, eu tenho confiança em Ti, que algo poderoso vai acontecer em nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus. Pode assentar, nós vamos estar lendo aí, você pode ler a palavra de Deus, mesmo assentado, amém? Eu quero te convidar para ler Lucas 17, capítulo 17, versículos 5 e 6. Aleluia. Hoje a gente vai estar ministrando uma palavra. Eu gostaria de colocar um tema nesta palavra. O tema será uma fé, como ter uma fé diferenciada. Amém? Lucas 17, capítulo 17, versículos 5 e 6, diz assim, todos encontraram? Glória a Deus. Tá assim, então os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Ao que o Senhor respondeu, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diria a esta amoreira, arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Mateus 17, 20, Jesus respondeu, por causa da pequenez da fé que vocês têm, pois em verdade lhe digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, dirão a este monte, mude-se daqui para lá, e ele se mudará, nada lhe será impossível. Amém? Glória a Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, quando Cristo falou sobre a remoção da montanha, talvez Ele tenha apontado para o monte onde aconteceu ali a transfiguração, porque Israel é cercado por montanhas, por montes, e Ele não estava, na realidade, Cristo não estava sugerindo aos discípulos utilizar a oração para realizar nenhum tipo de trabalho, por exemplo, de terraplanagem. O Senhor não estava falando com os discípulos que, no sentido de pegar um monte que estava ali e trazer aquele monte para cá. O Senhor Jesus, quando Ele usa essa linguagem, Ele está tentando passar para o discípulo algo muito mais valioso e mais poderoso do que eles
imaginavam. Ele não estava sugerindo esse tipo de coisa. Em seu tempo, eu gosto sempre, quando vou preparar uma mensagem, eu gosto de fazer uma pesquisa. E no tempo de Jesus, os judeus, eles apelidavam qualquer rabino que destacassem por sua grande inteligência, intuição ou caráter, de removedor de monte. Hoje, por exemplo, quando nós vamos falar de uma pessoa que é muito inteligente, às vezes a gente usa uma expressão assim, não, o fulano de tal, ele é um gênio, não é? Então, naquela época, eles falavam, os judeus falavam que os rabinos, aqueles que eram diferenciados em sua sabedoria, em seus afazeres, desta palavra, você é um removedor de montes. Quer dizer, você é um removedor de obstáculos, de coisas difíceis. Por isso é que o Senhor, Ele usa essa estratégia de falar sobre os montes. Se você, falando para os discípulos, que se eles orassem com fé, a oração deles teria poder para tal coisa. Provavelmente Jesus tinha ideia em mente quando se referiu ao poder de remover montanhas. Nós vemos aqui que mais uma vez é a maneira da gente interpretar texto. O texto a gente não pode simplesmente ler e levar, às vezes, ao pé da letra o que lemos, mas nós temos que, todo o texto tem uma interpretação. A palavra de Deus tem até um ditado que diz que texto sem contexto é pretexto. Então, para que a gente ministre uma palavra, para mostrar às pessoas o que realmente Jesus está falando, é bom que a gente leia anterior, posterior, e faça uma análise para a gente verificar realmente o que o Senhor quer passar para nós. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, nessa noite, Jesus, Ele estava falando dos grandes obstáculos que seus discípulos encontrariam ao se envolverem na pregação do Evangelho. Olha, eles teriam obstáculos, nós vemos na palavra de Deus o que os discípulos enfrentaram, muitas dificuldades, muitos apanharam, muitos sofreram, muitos foram para a prisão, muitos foram assassinados. Tudo isso foram dificuldades que eles passaram por amor a Cristo e por amor à palavra de Deus. O que o Senhor, Ele disse dessa maneira? Para que os discípulos tivessem ciência do que eles enfrentariam. Em outras palavras, o que Ele queria dizer era, se vocês tiverem fé suficiente, todas as dificuldades que vocês terão, que porventura virão, serão superadas. A fé é algo poderoso na minha vida e na sua vida para mover e remover dificuldades que tentam nos atrapalhar, que tentam nos intimidar. Quantas vezes, meu amado irmão e minha amada irmã, nós nos deparamos com situações difíceis, eu diria impossíveis pela visão humana de ser resolvido, de ser solucionado, mas quando nós temos uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé compacta, nada vai tirar de nós a certeza e a confiança que aquilo vai ser resolvido. Eu digo isso porque, com experiência própria da minha vida, de tudo que eu já passei, por coisas que eu achava que eu não ia ter jeito, mas Deus entrou com providência, com sua mão santa, com sua mão de poder, com sua mão transformadora, e veio agir em meu favor, agir em favor de uma pessoa que não merece, que não merecia, mas Ele agiu para me ajudar,
para me abençoar. E eu tenho certeza que Ele agiu na vida de vocês, dessa igreja que está aqui nessa noite, essa igreja poderosa, porque vocês são poderosos, porque vocês têm o poder de Deus sobre a vida de vocês. A Bíblia vai dizer que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e o Senhor sereis e sereis minhas testemunhas por todos os confins da terra. Então vocês são pessoas que têm poder. Agora basta exercitar a sua fé em Cristo, exercitar a sua fé no Senhor. Eu quero dizer, meu amado irmão e minha amada irmã, sem fé é impossível vencer os obstáculos. Sem fé é impossível vencer tribulações, dificuldades, interrupções que aparecem na nossa vida. Sem fé é impossível. E eu quero trazer nessa noite, continuar trazendo para a sua vida. Eu quero dizer que a fé é comparada a uma chave, sem a qual a porta não abrirá. Se você chegar na sua casa, tentar entrar na porta da sua casa, e se você não tiver a chave, você não vai conseguir entrar. Entenderam bem? Se você não tiver a chave do cadeado, o cadeado não vai abrir. E o que vai mover para acontecer o impossível na minha vida e na sua vida é a fé. A fé é a chave. A fé é aquilo que vai trazer, derrubar as barreiras, vai julgar por terra o impossível, e aquilo que você está buscando vai acontecer na sua vida. Hoje é culto que a gente denomina culto da vitória, e nós não podemos sair da casa do Senhor nessa noite. Você que está nos acompanhando, você também não pode nessa noite ir dormir, e deitar e dormir, sem a convicção que aquilo que você está esperando, que aquilo que você está pedindo ao Senhor, não seja resolvido. Você tem que deitar convicto, você tem que passar a noite hoje convicto, descansar a sua mente, o seu coração no Senhor, e dizer que Ele vai agir em seu favor. Descanse nele, que as dificuldades serão superadas, as dificuldades serão lançadas por terra, e a mão de Deus será sobre a tua vida. A função de uma chave é o quê? É ligar, é abrir. Também sem a chave do seu veículo, você não vai conseguir abrir a porta e entrar no seu carro e dar partida e sair. Na terra, meus amados irmãos, nós devemos proclamar a vontade de Deus. E qual que era a vontade de Deus? Jesus disse, ao que Jesus lhe disse, tenha fé em Deus, porque em verdade lhe digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Novamente, eu quero repetir o que eu disse no início. Jesus não está falando aqui de mão de obra, de terraplanagem, mas Jesus está dizendo de obstáculos difíceis, de coisas que às vezes interferem na nossa vida, para trazer dificuldade. Quantos cristãos, eu já nem quero dizer pessoas que não têm o conhecimento de Deus, como nós temos, mas quantos cristãos não são pessoas que não têm fé, meus amados irmãos, que ainda não têm fé, e se não tem fé, peça ao Senhor que aumente, que multiplique a sua fé, que você vai dar testemunho do que Deus fez, do que Deus fará na sua vida, por ação simplesmente da sua fé, de crer e de acreditar no Deus que nós servimos. Deus é tremendo, Deus é tremendo. Mas que se tivermos uma fé genuína, uma fé fervorosa, nada poderá nos impedir de alcançar os nossos objetivos, nada. Na realidade, no céu, Deus já confirma
o que profetizamos. O que eu quero dizer? Aquilo que você profetiza em nome de Jesus, aquilo que você fala, olha, eu vou realizar isso. Algo que está atrapalhando a minha vida, isso vai ser derrubado, isso vai ser quebrado, e o Senhor vai operar. Deus agrada da sua fé, e Deus já começa a mover em seu favor. À medida que nós cremos no Senhor, à medida que o Senhor acredita, olha para nós e vê, percebe que nós estamos falando a verdade, que é de coração, que não é da boca para fora, Deus começa a agir na sua vida, Deus começa a agir em seu favor. E esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós acreditamos. Existem coisas, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, que já foram realmente ligadas por Deus no céu e precisam ser autorizadas aqui na terra. Mas o que é isso? E Deus, eu quero dizer para você, o que vai autorizar aqui na terra? E Deus, Ele só entrará em ação se abrirmos a porta. É o que o pastor disse aqui na abertura do culto. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. E ele completa: eu cearei com ele e ele comigo. Olha, meus amados irmãos, para que Deus entre na nossa vida e as bênçãos sejam derramadas sobre nós, há uma necessidade de abertura, de ação da nossa parte em permitir a entrada de Cristo em nossa vida, permitir a entrada de Cristo no nosso coração. Mas como fazer? Abra, meu irmão, minha irmã, abra para tudo que é de Deus e fecha também para tudo aquilo que Deus não agrada. Nós devemos desligar tudo que não é da vontade de Deus, para permitir a entrada do Senhor Jesus, para agir em nosso favor. O pastor citou aqui o versículo, quando ele disse, eu sou ruim de memória em termos de guardar versículo, mas ele disse aqui, Salmos, que fala que as nossas ações, que fazem barreiras para que as nossas orações sejam ouvidas. Isaías 59, versículo 1 e 2. Eu quero dizer, quando nós fazemos a vontade do Senhor, quando nós obedecemos a palavra dEle, não há como não acontecer algo na nossa vida, não há como as bênçãos não sejam derramadas, porque Deus vai agir, Deus vai fazer, Deus vai transformar algo que às vezes nós buscamos, que nós pedimos, que nós suplicamos. Ele tem poder para transformar em bênçãos tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que nós desejamos. Deus tem poder para curar a enfermidade. Deus tem poder para entrar nos lares, nas famílias, sabe? E transformar, às vezes, famílias que estão andando em tribulação. Deus tem poder para entrar e trazer a paz, que a própria palavra vai dizer que a paz que Cristo dá é uma paz diferenciada. Não é igual à paz do mundo. A paz do mundo é passageira, a paz do mundo é falsa, mas a paz de Cristo é uma paz que traz abundância de graça na nossa vida. A paz de Cristo nos ajuda a perseverar. A paz de Cristo nos ajuda a superar momentos difíceis, momentos que às vezes sem essa paz nós não suportaríamos. Mas com a paz de Cristo, com a paz do Senhor na nossa vida, tudo isso é diferente. Tudo isso é diferente, faz diferença na nossa vida, nos obstáculos que nós enfrentamos, porque com Deus nós venceremos. Amém. Com o Senhor, nada vai te afastar da presença dEle. É a confiança na palavra, é a confiança no Senhor, é a confiança que Ele vai fazer, sabe, meus irmãos? É a confiança que vai acontecer. Às vezes está demorando, às vezes nós pensamos, não tem jeito mais,
mas Cristo entra com ação na minha vida, na sua vida, e as montanhas dos problemas, das dificuldades, das doenças, das enfermidades, cai por terra, e Deus entra com operação de bênção sobre nossas vidas. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. E eu quero dizer, meus amados irmãos, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, diz: a porta que Jesus abre, ninguém pode fechar, e a porta que ele fecha, ninguém pode abrir. Para que o Senhor não feche as portas, para que o Senhor haja em nosso favor e não retenha as bênçãos que nós pedimos, nós temos que fazer, andar segundo o seu querer, segundo a sua vontade, para que as portas permaneçam abertas. Porque o único que tem poder para fechar não é o inimigo. Eu já vi pessoas dizendo: o inimigo entrou na vida de fulano, entrou na vida de Bertano e acabou com a vida dele. Não é o inimigo, foi a própria pessoa que desobedeceu a palavra, que não andou segundo a palavra de Deus, segundo os seus ensinamentos. É difícil, com certeza, mas é através da leitura, é através da oração, é através da dedicação ao Senhor que as coisas acontecem. E Deus está fazendo isso nessa igreja. Eu já vi testemunhos aqui na frente. É uma irmã vindo aqui, conta de um acidente, que o carro capotou, que houve perda total, mas que a filha está bem, que não aconteceu nada, não teve nenhum arranhão. É pessoa dizendo: fulano estava no hospital e recebeu alta, coloca lá no grupo. Eu quero agradecer pelas orações, porque a pessoa já está em casa. Irmão, isso é fé, isso é confiança, isso é Deus agindo em nosso favor, em favor dessa igreja. E como já foi ministrado aqui em outubro, pastores ministraram aqui e disseram: coisas maiores vão acontecer, coisas maiores acontecerão aqui. E você que está nos assistindo, na sua casa, não deixe de participar dos cultos, das reuniões de orações. Participe, porque o reino de Deus, a própria palavra diz que o reino de Deus é tomado pelo esforço, e se não esforçarmos, nós não sairemos das nossas casas para vir no culto. Se eu não esforçar, quantas vezes, às vezes eu chego em casa cansado, com as pernas doendo, eu já não sou nenhum garoto, mas às vezes chego cansado, tomo banho, olho o sofá, meu sofá é gostoso para recostar, e eu podia deitar aqui, mas não, eu pego a minha Bíblia e venho, porque eu tenho certeza que daqui eu sairei renovado, sairei fortalecido, porque há uma unção no ar, há uma unção de poder nesse lugar, sabe? A gente contagia com a unção de Deus, com a unção do Espírito Santo, com a unção que os irmãos têm também. A gente é contagiado, e às vezes as pessoas que acham, mas eu tenho que dizer, às vezes as pessoas que acham que estão ganhando em ficar em casa, eu tenho uma notícia para elas: estão perdendo, sabe? Porque a Bíblia vai dizer que com bom e com suave é que os irmãos vivam em união, sabe? Em todos os sentidos. Então, meus amados irmãos, vamos ser mais fervorosos, ser mais presentes, para que a sua vida mude, o desânimo caia por terra, e você seja abençoado pelo poder que há na palavra de Deus. E Deus quer te abençoar. Você que está nos assistindo, em nome de Jesus, que Deus vai falar no seu coração agora, de uma maneira poderosa, e o desânimo vai ser lançado por terra. Eu creio no poder que há no nome de Jesus. Oh, glória a Deus, esse é o Deus que nós servimos. Não podemos deixar, meus amados irmãos, brecha para que Jesus feche as portas e as bênçãos sejam retidas. Andar na vontade dEle é uma maneira de permitir a ação maravilhosa dEle em nós. Isso é que nós devemos fazer. Jesus prometeu na sua palavra que se tivermos fé como um grão de mostarda, como seremos capazes de mover montanhas, de mover obstáculos. Suas montanhas, meus amados irmãos e irmãs, as suas montanhas podem ser a solidão,
que é montanha pior do que uma solidão, do que uma pessoa que às vezes está até nos acompanhando, e às vezes está sentada no seu sofá, mas está só, está triste, está desanimado, acha que a vida para ele acabou, que vai findar do jeito que ele está. Não é isso. Deus pode entrar, sabe, e mover essa solidão. Deus pode fazer com que isso aí termine e a sua vida daqui para frente seja abençoada, seja uma vida diferenciada na presença de Deus. Às vezes, as montanhas são enfermidades, são às vezes diversos problemas que se transformam em montanha na nossa frente. Você olha e vê um monstro na sua frente, não acha que não há possibilidade de passar, de vencer aquilo. Mas eu quero te dizer, eu tenho uma notícia para você nessa noite. Jesus, Ele entra com ação e quebra muralhas e derruba por terra os obstáculos, como Ele fez lá nos muros da cidade de Jericó. Foi ministrado aqui há poucos dias, o pastor ministrou, uma muralha que dava para passar um carro do lado do outro, e Jesus e Deus entra com providência e joga aquilo por terra, quebra, esmunha aquilo tudo. Esse é o Deus, e a palavra diz que Ele não mudou, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu sempre falo isso, meus irmãos, porque eu vivo pela fé. Eu vivo pela perseverança na fé em Cristo Jesus, e Ele é quem me mantém vivo, e Ele é quem me mantém firme, porque eu creio na sua palavra, no seu amor infinito, que foi demonstrado na cruz por mim. Aleluia. Quando Jesus, Ele vai dizer, a semente da mostarda representa um grão pequeno, mas representa um grão crescente. Eu ministrei há poucos dias uma palavra, e eu citei isso aqui na igreja. Eu citei, a semente da mostarda, ela começa pequena, mas ela cresce até se transformar em uma árvore grande, o suficiente para que os pássaros façam ninhos em seus galhos. Se você não sabia, a mostarda é uma das maiores hortaliças que tem, e com uma semente tão pequena. Sabe o que o Senhor está dizendo? É uma revelação tremenda, sabe? O Senhor está dizendo, olha, exercita a sua fé, coloca a sua fé em ação, que ela vai crescer e vai ser a maior de todas. O que o Senhor está dizendo é isto. Quando Ele fala do grão de mostarda, não é uma fé igual a um grão de mostarda, mas como um grão, como uma semente. Ele está dizendo, ela vai crescer e ela vai trazer mudança, ela vai impactar a sua vida. E cada dia que a sua fé vai crescendo, vai aumentando, você vai percebendo as coisas acontecendo na sua vida. E quanto mais acontecem, você vai acreditando ainda mais. E a sua fé vai aumentando, vai aumentando. E aí você vai começar a viver no sobrenatural de Deus. Você vai começar a viver naquilo que para as pessoas lá fora é impossível, mas você sabe, tem confiança que é possível, porque você sabe que você crê, que você acredita. Oh, glória a Deus. Ninguém, meus irmãos e minhas irmãs, eu peço hoje que você comece a aumentar a sua fé, porque ninguém conseguirá aumentar a sua fé de outra maneira, a não ser edificar a sua confiança na palavra de Deus. Você sabe como você multiplica a sua fé? É lendo, principalmente o Novo Testamento. O Velho fala de grandes coisas, mas quando eu chego no Novo Testamento, que eu começo a ler, e que eu começo a ver as maravilhas, pastor, eu começo a ver aquilo que Deus fez, eu começo a ver os seus milagres, eu começo a ver o seu poder, e eu começo, às vezes, eu entro naquela palavra como se eu estivesse lá. Faça isso na sua casa uma hora, começa a ler o texto, ora, peça a Deus, Senhor, eu quero que o Senhor me fale nessa palavra, porque se você abrir a Bíblia assim, e ler, Deus não vai falar com você, mas se você pedir o Senhor me dá discernimento, e o Senhor vai me fazer eu entender esse texto. Você vai ver, um dia eu lembro que eu estava lendo a Bíblia, e a minha esposa chegou perto de mim,
E ela falou para mim, você está chorando? E eu falei para ela, estou. Não tem como ler a Bíblia e ver o que Jesus fez, o que os apóstolos passaram, sem se entregar e sem sentir a presença doce do Espírito Santo. E ela, quando me veio chorando, hoje, essa semana mesmo, eu estava sentado na mesa, e eu estava numa meditação, e eu comecei a chorar. Eu sou chorão mesmo, irmãos, porque eu não aguento sentir a presença de Deus. E eu só senti que ela falou assim, ô Deus, você é tremenda, e saiu de perto de mim, para não me atrapalhar. Gente, é tremendo demais esse Deus. Glória a Deus. Eu quero falar com você, meu irmão, minha irmã. Fala com Deus nessa noite. Fala, entra em minha vida, Senhor. Entra na minha vida. Renova a minha fé, Senhor. Multiplica a confiança que eu tenho em Ti e no Teu poder, Senhor. Ajuda-me a ser fiel em toda e qualquer situação, Senhor. Oh, meu Deus. Fala com Ele que Ele vai mudar, vai transformar a sua vida. Nós temos que passar a sentir, meus irmãos, essa unção poderosa de Deus em nós. Me perdoe. Aleluia. Mas eu te peço, meu irmão e minha irmã, você que está em casa agora, você que está nos acompanhando, peça ao Senhor, se você não está sentindo mais a unção de Deus na sua vida, se você já não tem mais vontade de chorar, fala com Deus para mudar a sua vida. Fala com Deus para te encher de esperança, de fé. Tenha convicção que Deus vai fazer isso na sua vida. E volte novamente como você era antes. Fervoroso. Oh Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia dessa igreja, da minha vida. Senhor, Tu és maravilhoso demais. Eu não quero, Senhor, ficar sem a Tua presença. Eu não suporto viver sem a Tua presença, Senhor. A Tua presença me traz conforto. A Tua presença me traz uma paz dentro de mim. A Tua presença me traz força para me continuar. E eu te peço por essa igreja que está reunida aqui nessa noite. E por aqueles que não estão aqui também, Senhor. Entra em nossas vidas nessa noite. Entra na vida de cada um e vai movendo, vai transformando. Porque sem o Senhor, como o Senhor disse aos discípulos, sem mim nada podereis fazer. E eu não posso fazer nada sem o Senhor. Aleluias. Eu já estou encerrando, pessoal do louvor. Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, sabe, para ficar de pé nesse momento. E antes de retornar o microfone aqui para o pastor, eu quero pedir que você feche os seus olhos, sabe? Aleluia. Feche os seus olhos, meus irmãos e minhas irmãs. Feche os seus olhos nesse instante. E comece a falar com Deus. Você abra sua boca e fala com o Senhor. Pede na mudança. Fala, Senhor, eu quero algo novo na minha vida. Senhor, eu quero ser transformado. Eu preciso que a minha vida, Senhor, seja transformada. Eu quero sentir, Senhor, o Teu amor dentro de mim. Eu quero ser renovado de uma maneira tão grande, Senhor.
para que a minha vida seja mudada, para que as minhas atitudes sejam agradáveis a Ti, Senhor. Visita, Senhor, aqueles irmãos que estão nos seus lares, nos acompanhando. Traz transformação, papai. Traz mudança de vida. Em nome de Jesus, Pai. Muda nossas vidas, porque nós Te amamos, nós Te adoramos. E eu quero dizer que sem o Senhor, nada teria acontecido nessa noite. Graças Te damos, Senhor, graças Te dou, pela Tua presença maravilhosa nesse lugar. Aleluia, aleluia. E glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Agradeço a Deus por essa oportunidade e agradeço o pastor pela oportunidade em nome de Jesus.